Abra sua Bíblia, então, no livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 45, versículo 16. Gênesis, capítulo 45, versículo 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Esse pequeno trecho vai nos ajudar a nos introduzir naquilo que nós vamos conversar hoje. José foi aquele homem da família Abraão, Isaac, Jacó, e veio José. José foi aquele que, enquanto estava preso, foi usado por Deus para decifrar um sonho do faraó, não foi isso? Ele estava preso porque tinha caído numa armadilha da mulher de Potifar, injustamente preso, ali estava. Foi isso que aconteceu? Tudo certo? Quem já leu essa passagem? Foi isso, né? E aí ele foi alçado a governador do Egito. Diz a Bíblia que ele organizava todas as coisas do faraó. José não era um sacerdote. Vinha de uma linhagem, de uma família escolhida por Deus. Mas José não era um sacerdote. O que eu estou querendo dizer? José não carregava consigo o dever ou o encargo de transmitir o conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual foi o Deus que Abraão conheceu? Sim, qual foi o Deus que Abraão conheceu? Abraão conheceu o Deus que se apresentou a ele como El Shaddai. Abraão se deslocou de uma cultura pagã e teve uma experiência com Deus que se apresentou para ele dizendo: olha, você não me conhece, eu sou El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? Eu sou um Deus protetor e provedor. Sou um Deus todo-poderoso. Eu tenho poder para fazer acontecer o que eu disse que vai acontecer. Então, Abraão, Isaac, Jacó e José tinham uma firme experiência com um Deus que cuidava de tudo e provia as coisas. Por isso, então, José tinha facilidade suas gerações, eles eram ricos. Deus os proveu de muitos bens. Mas José foi desligado dessa realidade, vendido como escravo, sabia o que era mexer com os bens, mas não tinha os bens, até que Deus falou assim: tá bom, eu vou te colocar para cuidar de bens, porque você sabe cuidar disso. Você já me conheceu. Você vem de gerações onde as pessoas foram ensinadas a cuidar da minha provisão. José então fez isso. Mas José não era um sacerdote. Aconteceu que quando eles ouviram essa oferta de Faraó, José falou: cara, a fome está espalhada pelo mundo. Olha que bênção! Vou pegar a minha família, os meus familiares, vou trazer para o Egito. E aqui, segundo a oferta de Faraó, eles vão ter
comereis a fartura da terra. E se Deus dissesse para vocês assim, olha, eu vou ter um ano de 2025, vai ter uns perrengues aí, viu? Não vai ser só fartura, não. Vai ter uns probleminhas, dificuldades, uns desafios, mas eu sou contigo. É ou não é suficiente? Mas tem alguém também que vai te fazer uma proposta. Ó, vem para cá que vai tudo dar certo. Fartura! Você não vai ter problema nenhum. Pasme. Vai ter muito culto de fim de ano na igreja só para te vender isso. Vai dar tudo certo, prosperidade, vai... e eu estou aqui para livrar vocês disso. Porque a vida com Deus, ela não é uma vida de faz de contas. E essa foi a oferta do faraó. Vem, traz todo mundo para cá, vai tudo bem. E o povo foi escravo do Egito por 430 anos. Existe um mundo aí fora querendo nos escravidar. Existem ofertas aí fora querendo, sabe, nos atrair para elas e dizer o seguinte: só eu posso te dar felicidade. Alguém lembra das tentações de Jesus? Qual foi o canto da sereia do Satanás? Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo, isso aí que você está vendo. Eu estou tentando preparar o ouvido de vocês para discernir. Nós que vamos entrar num planejamento. Qual é o canto da sereia? E qual é a voz de Deus? O povo de Deus precisa ter os ouvidos adestrados. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é um show gospel onde nem se abre a Bíblia e é tudo lindo. Cheio de promessas e ofertas e que tudo vai bem, e você bate o pé e você fica emocionado, e você sai convencido que tudo vai te dar bem. Aí no meio do caminho, você passa por dificuldades, e aí você começa a desobedecer a Deus. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Esse povo ficou 430 anos escravo no deserto. Esse povo não conhecia quem era Deus nesse tempo. Não havia sacerdotes lá no meio do povo. 430 anos escravos. Com o que eles conviviam? Riquezas. O Egito tinha provisão, tinha comida. Eles conviviam com deuses na forma de animais. E o Senhor foi e levantou um homem para libertá-los daquilo, Moisés. Gente, deixa eu dizer uma coisa, vou fazer aqui uma parte. Não conhecer a Bíblia com profundidade é um dos motivos pelo que as pessoas fazem esse culto, show, e enche. Nós precisamos nos aprofundar um pouco mais na Bíblia. E eu vou falar sobre Moisés. Gente, Moisés foi um homem muito importante na nossa história, especialmente na história do povo hebreu. Mas pensa num cara como eu e você, difícil. Ele já começou dando trabalho para Deus. Quando Deus chamou, Deus teve que chamar ele na regulagem, sabia? Ele falou assim, eu não vou não, chama outro. Ele falou desse jeito com Deus. E aí Deus teve que arrumar Arão, porque ele falou, eu estou embirrado, não vou abrir a boca, não sei falar. E Deus arrumou Arão. Alguns versículos depois, e se você quiser ler a Bíblia para conhecer um pouco mais, a Bíblia relata que Deus se encontrou com Moisés para matá-lo. O Senhor estava tão chateado com ele que encontrou com ele para matá-lo. Deus fala, você quer saber, eu vou descer lá agora e vou matar esse cara. Está escrito na Bíblia, não estou inventando. E naquele momento, a mulher dele, Zípora, foi lá e pegou o filho deles, cortou o prepúcio e aplacou a ira de Deus. E Deus então desistiu do seu intento. Durante todo esse périplo do povo saindo do deserto, indo para Canaã, nós vimos
as consequências de um povo que não seguia a Deus e estava acostumado só com provisão. Moisés ia reclamar com Deus: Deus, você me deu esse povo. Porque o povo estava reclamando, queria o quê? Comida, provisão. Não queria ter um relacionamento com Deus. Faziam seus próprios deuses, segundo o que estavam acostumados por gerações no Egito. É por isso que nós temos falado aqui, meus irmãos, que importa morrer e nascer de novo. Porque senão a gente vai vir para a igreja e continuar desejando ser feliz segundo o mundo é feliz. Segundo uma provisão material. Só que o profeta diz o seguinte: ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não tenha nada nos celeiros, ainda assim eu adorarei o Senhor. Essa é a sensação de alguém que está disposto a entrar em 2025, ainda que esteja tudo ruim, basta que Deus esteja comigo. Tem muita gente querendo ir para o céu por conta das bênçãos que tem lá. Mas deixa eu te dizer, o que está nos esperando lá é um Deus. Não são as coisas de Deus. Deus está esperando para morar conosco, para ter um relacionamento conosco. Se nessa caminhada você não entender que o que importa é a presença de Deus no deserto e não o que Ele pode fazer por você, você ainda não entendeu qual é o chamado da vida cristã. E esse jejum serve para isso, para que a gente se quebrante e entenda que a proposta do Senhor Jesus é que a gente vá morar no lugar que Ele está preparando para nós, para morarmos com Ele eternamente. Se trata de um relacionamento, não se trata de um depósito de bênçãos. Deus continua sendo provedor e protetor. Mas quando Moisés, ele falou assim, tá bom, Deus, eu vou lá. Mas se me perguntarem quem é o Senhor, o que eu digo para eles? Porque, lembra? O povo estava 430 anos sem um sacerdote. Não se falava de Deus. Faraó havia morrido. O faraó que conhecia José já nem sabe, não tinha mais consideração por aquele povo nenhum. Morreu. Está lá no começo do livro do Êxodo. Deus então falou assim, olha, se eu continuar me apresentando para esse povo só como El Shaddai, o Deus que provê, esse povo já está mal acostumadinho, lá no Egito eles tinham tudo. E agora eu vou me apresentar como eles precisam que eu me apresente. E aí ele se apresentou, diga a eles que eu sou. Diga a eles que eu sou Yahvé. Essa expressão eu sou é Yahvé. Que quer dizer eu sou Senhor, eu sou o dono. Quem manda sou eu. Aquele povo compreendia essa linguagem, porque como escravos eles tinham dono e chefe. Então o Senhor se apresentou, olha, vocês tinham a Faraó como rei, como dono e senhor das suas vidas, agora eu sou. Agora vocês vão viver segundo o que eu digo que é para vocês fazerem. Só que o Senhor naquela época, e a gente precisa tirar da nossa mente essa imagem de escravo, navio negreiro. Não. Escravo naquela época era um funcionário assalariado e estava sobre a obrigação do senhor deles manter a casa, manter a família, os cuidados, dar tudo para o seu escravo. O escravo só tinha que trabalhar e obedecer às ordens. Vou dar uma de advogado. Mutatis mutandis, guardadas as proporções, é isso que Deus faz conosco. Deus quer nos cercar da sua boa, perfeita e agradável vontade, e Ele sabe que o caminho para a gente experimentar isso é fazendo a vontade dEle. Se a gente fizer a nossa, dá tudo errado. Pegar o nosso coração e submeter a nossa vontade a Deus é o que nos leva a experimentar a boa vontade de Deus. Então, quando nós ouvimos que o Senhor é Yahvé, é Senhor, Ele não é só provedor, cuidador, Ele também é aquele que manda e dá as ordens. A nossa alma, que não gosta de ser confrontada, dirigida, limitada, vai dizer, eu não quero. A carne vai dizer, eu não quero durante esse jejum. Quem manda sou eu e eu vou comer e pronto. E aí você vai perceber como tem alguém querendo mandar em você.
sua alma. O ego está lá, ó, vivinho. E o jejum é tão bom para isso. Para nós percebermos que nós precisamos voluntariamente nos tornar escravos do Senhor, confiando que Ele vai cuidar de nós. Ele vai trazer a provisão certa, adequada, na medida certa. Ele vai nos dirigir. Mas não só para nós vivermos, não só para a gente passar um dia em 2025 e tudo continuar como está. O Senhor quer preparar a sua igreja para sair do modo sobrevivência e ir para o modo multiplicação. Anote isso. Se você quiser continuar vivendo no Egito, viva. O povo do deserto, o que eles queriam era voltar para lá. E eles diziam isso textualmente. Vou ler para vocês. Até anotei para não esquecer. A promessa do Senhor, ela veio para confrontar a promessa do faraó que a gente já leu, lá em Gênesis. A promessa do Senhor está em Êxodo capítulo 4, versículos 38 e 39. Não. Não tem 38 e 39 em Êxodo capítulo 4, ainda anotei errado. Não, Êxodo capítulo 4, versículo 24 foi quando Deus quis matar Moisés. Viu aí, ó? Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Não é isso. É Êxodo capítulo 6, está a promessa. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Leia-se, vocês não vão ser mais servos de Faraó, agora vocês são meus. E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor, Yahvé. A partir de agora, Deus não se apresentava mais como El Shaddai. Deus mudou? Não, porque Ele continua sendo todo-poderoso. Só que o povo precisava enxergá-lo como Senhor. Nós já estamos vivendo a nova aliança feita com Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio e nós vamos daqui a pouco passar por um momento da ceia. E o momento da ceia nos ajuda, nos traz à memória essa aliança que foi feita. E em Cristo Jesus está a plenitude da pessoa de Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é Deus provedor. Ele é Deus que cura, que sara. Ele é Deus que nos protege, que veio desfazer as obras do maligno. E Ele também é Senhor. E o Senhor nos mandou sair do momento, sair do Egito, sair do modo sobrevivência e ir para o modo de multiplicação. Isso é a grande comissão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus é o primeiro evangelho, 28 aí é o último capítulo do livro. Versículo 18. Pare comigo no versículo 18. Vamos terminar de ler juntos o Evangelho segundo Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isto é, eu sou El Shaddai, todo-poderoso. Isto é, eu
Eu sou. E ele continua: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui existe uma apresentação à identidade do nosso Deus, existe um mandato de sair do modo sobrevivência e ir para o modo multiplicação, e tem uma promessa. Você pode não ter todas as coisas, mas eu estarei com você todos os dias. A promessa está aqui, ó. Eu estou convosco todos os dias. Ele prometeu, igual o faraó prometeu, vem que aqui vai ter tudo, você vai ser feliz. Eu ouço o Senhor Jesus dizendo, nesse mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos tirar a miopia que está sendo apresentada do Evangelho. Inserir um firme fundamento para a nossa vida. E o fundamento é, nós fomos chamados para uma aliança com o Senhor Jesus. A aliança fala de relacionamento, de intimidade. Não fala de Papai Noel e nem de gênio da lâmpada. Nós não vamos chegar no final do ano com o mesmo espírito. Não é o tempo de você pedir as coisas. É o tempo de você se submeter ao Senhor. Eu tenho uma... Olha, eu vou usar uma palavra dura. Eu tenho uma convicção. Eu saí do modo sobrevivência. Eu creio que o Senhor vai multiplicar as coisas na minha vida. Mas não é porque eu estou atrás das coisas. É porque eu estou disposto a buscar as pessoas. E eu quero que você também seja. Não é porque você não é pastor. Gente. Existe um mandamento da parte de Deus e o Senhor espera que a gente ame as pessoas. Nós, como igreja, precisamos alcançar as pessoas. Não é para trazer para o auditório da igreja ser. Pode até trazer e está tudo bem. Mas nós precisamos parar de nos relacionar com Deus só para que Deus traga para a nossa vida o que a gente precisa. Nós precisamos levar para a vida das pessoas o que elas precisam. Deus está direcionando o nosso ano de 2025 para que seja um ano de multiplicação. Não se faz multiplicação sem morrer e nascer de novo, sem humildade, sem senhorio da parte de Cristo. Tem muito trabalho. Essa é a aliança que o Senhor Jesus propôs para nós. Deus tem nos dado o privilégio de sermos expostos à palavra de Deus. Mas não adianta você andar no modo sobrevivência e só fazer isso no domingo ou quando o pastor lembra você. Não adianta. Deus está te chamando para um relacionamento, é na sua casa, é no seu trabalho. Deus quer manifestar quem Ele é onde você está. Deus quer multiplicar todas as áreas da sua vida, para que vejam que há Deus na sua vida. E a medida de Deus não é a medida do homem. Talvez seja por não viver essa realidade que a igreja não tem experimentado dons. O Senhor quer ter um relacionamento conosco, Ele habita no nosso meio. Se as coisas não estão caminhando assim, eu vou te dizer com 100% de certeza, o problema não está em Deus. Mas Deus nos ama. Deus tem sido longânimo conosco. Deus tem muito mais para nós. E tudo isso parte de um relacionamento. Um relacionamento íntimo com Ele. A presença palpável do Senhor pode se ver através dessa palavra. A vontade dEle, Ele deixou conhecida.
De novo, essa vontade, ela não é como algo que vai nos fazer mal. Quem está dizendo isso para você é a sua alma, é a sua carne. Mas o Espírito já está aí vivo. Nós vamos sair, como temos dito, por vários domingos, do evangelho teórico para o evangelho prático. Esse é o chamado de Deus para nós, como igreja. Nós não estamos atrás de sermos numerosos. O Senhor vai nos dar na medida em que nós conseguimos. O Senhor quer que a gente faça discípulos. Discipulado leva tempo. É abrir em casa, é conviver com a pessoa, compartilhar Cristo, estar lá no dia da dificuldade, da doença e comemorar o dia bom. Estar lá no aniversário, fazer uma oração. Algo de bom aconteceu com você, você vai compartilhar com os irmãos. Isso é discipulado. E não dá para fazer isso numa grandeza artificial, que foi o que aconteceu no Egito. No Egito, o povo se multiplicou e se tornou muito grande. E quanto maior o povo, quanto mais numeroso era o povo, mais a opressão vinha. Sabe por quê? Não havia um pastor no meio deles. Não havia um sacerdote no meio deles. O povo estava crescendo, o povo estava mantendo as suas necessidades, estava ali com o estilo de vida. E Deus então permitiu que tome opressão. A última delas foi o seguinte: eles tinham uma medida de tijolos que eles tinham que produzir por dia. E aí o Egito fornecia palha e eles faziam tijolos com barro e aquela palha. O faraó falou: não, chegou um tal de Moisés aqui agora e veio dizer que era para eu liberar o povo, para o povo ir lá adorar esse tal desse Deus aí. Deus aqui quem manda sou eu. É o seguinte, a partir de hoje não tem mais palha não. No mesmo tempo que eles tinham que entregar os tijolos, eles vão agora colher a palha para fazer o tijolo. Aí bagunçou. Aí não conseguiam mais alcançar a meta. E o que acontecia quando você não alcançava a meta? Meu irmão, esse Deus do mundo que dá, ele cobra. E te mata. Quantas pessoas estão aí vivendo de doenças da alma, depressão, porque amarraram o seu coração em coisas fungíveis, em coisas que se acabam, em sonhos, permitiram que o seu coração amarrasse o alvo da sua vida em coisas perecíveis. E o Senhor está dizendo para a sua igreja, uma vez mais, abalarei as coisas que podem ser abaladas, para que aquelas que não são abaladas permaneçam. Nós precisamos descascar essa nossa alma, desses alvos e projetos que Deus não colocou no nosso coração. Porque isso é que adoece a nossa alma. O projeto de Deus não adoece nada, traz saúde, traz paz, recompensa, alívio. E, lamentavelmente, tem muito aí fora desenhado para colocar na nossa alma no seguinte: você só é feliz se tiver esse penduricalho. Tá vendo? Fulano tem. Fulano é bem sucedido porque ele tem. Gente, no dia que você for medido pelo que está acima das suas 4 rodas, como disse o Ciro outro dia, pela roupa que você veste, pela bolsa que você carrega, pelo relógio que está no seu pulso, pelo lugar para onde você viaja, você perdeu sua alma. Você perdeu a sua identidade. Não deixe que ninguém faça isso com você, nem faça isso com ninguém. Porque as qualidades de um homem ainda são honra, constância, temor do Senhor, verdade, justiça. Essas são as qualidades de um homem. Isso é a lição que eu aprendo de Jesus, a verdadeira hombridade. Eu sei destacar um homem, uma mulher, que serve ao Senhor, a despeito dos desafios que estão passando na sua vida secular. 2025 só será um ano de multiplicação se nós deixarmos os penduricalhos para trás, nos lançarmos para um relacionamento
mais firme com o Senhor Jesus. Porque Ele é a fonte, dele vem a provisão, dele vem a direção, dele vem o cuidado, a multiplicação, o fruto. Quando Pedro estava ali, coitado. Gente, Pedro era um Moisés da nova aliança. Senhor, eu te neguei, né? E aí o Senhor Jesus olhou bem nos olhos dele. Falou, Pedro, tu me amas? Pedro falou assim, então, cuida do meu patrimônio? Não, Pedro, multiplica o dinheiro que eu te dei? Não, Pedro, faz o seguinte, seja bem-sucedido? Não. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É o que eu tenho de mais valor aí, são as pessoas com quem eu quero me relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer e pode te dar patrimônio e sucesso, meu irmão, desde que isso te colabore para o propósito dele, que é trazer pessoas para o relacionamento dele. Esse foi o mandado, ir de fazer discípulos, batiza as pessoas do meu nome. Essa é a vontade de Deus. Crente que entra um ano e sai um ano, não batizou ninguém, meu. Você está no tempo só da provisão, de El Shaddai. Vá para o tempo da multiplicação. Deus tem poder para isso. Deus quer usar você, o seu amor, a sua casa, o seu tempo, a sua vida. Faça discípulos. Apresente esse Deus. Veja os sinais que Deus quer fazer. As pessoas estão precisando disso. Não é de promessa de prosperidade. As pessoas estão precisando de saber qual é o caminho para um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque essas pessoas que estão enchendo os templos na virada dos anos, fazendo sacrifícios de tolos, promessas, essas pessoas têm no íntimo uma boa intenção, elas querem se relacionar com Deus, elas estão sendo enganadas por falsos pastores, falsos padres, falsos sacerdotes. O Senhor quer mostrar qual é a vontade dele para nós. A pergunta do culto de hoje é: você quer ouvir? Eu vou repetir. O Pedro entrou aqui de forma triunfal. João. Você quer ouvir a vontade de Deus para a sua vida? Porque eu creio que Deus quer falar. Deus quer falar. No próximo domingo, nós já vamos estar dentro do jejum. E o pastor Antônio Carlos vai trazer uma palavra sobre obediência. Porque a Bíblia está disponível para todo mundo. Não está faltando conhecimento, acesso a conhecimento. Está faltando coração disposto a obedecer. Pastor Antônio Carlos, você aceita o encargo, pastor Antônio Carlos? Muito bem. E eu vou estar aqui para ouvir essa palavra, porque eu também preciso disso. Muitas vezes eu faço planos que não passam do teto. E muitas vezes eu pego o que eu consegui com os meus planos e com a maior das boas vontades. Eu até distribuo. E Deus está falando comigo, meu filho, eu tenho muito mais multiplicação para você. Eu tenho muito mais para você. Vem aqui ter um tempo comigo. E eu decidi ter esse tempo. E porque eu creio que isso é bom para mim, eu creio que isso é bom para você. Que tal? Vamos jejuar, vamos orar, vamos ficar sensíveis à voz do Senhor. Vamos contemplar os planos e propósitos de Deus para a nossa vida para o ano que vem. Que Deus abençoe você,
Que o Senhor fale com você de forma poderosa. Firme no seu coração convicções. Que o Espírito Santo te ajude a se livrar desses penduricalhos e dessas coisas que já grudaram na sua alma e que estão tentando te ensinar que você só vai ser feliz se tiver isso. Que o Senhor dê a você um espírito inabalável, para que no dia que você estiver passando dificuldades, você não encontre o caminho da murmuração. Antes, você fique firme pela fé, crendo que se o leão estiver lá, o Senhor vai calar a boca dele. Se o fogo estiver ardendo, não vai te queimar. Como nós cantamos aqui na hora do louvor. Esse é o Deus que nós servimos. Yahvé. Ele é o nosso dono. Ele cuida de nós. Ele não vai falhar. Ele nos ama. Deus abençoe você em nome de Jesus.